Olá, muito boa tarde para você de casa. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015 e nesta sexta-feira nós vamos debater sobre política, fé, religião e também sociedade aqui no nosso espaço de entrevistas dentro do RN Notícias, no nosso quadro Pinga Fogo. Por isso, nós vamos receber pela primeira vez o Marco Antônio, que é professor de Filosofia, Sociologia e também seminarista da Prelazia de São Félix do Araguaia, para esse debate, seguindo junto com você de casa até às 12 horas e 15 minutos. Marco Antônio, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao RNA TV e bem-vindo também ao nosso espaço de entrevistas, afinal, é a primeira vez que você participa com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade, é uma oportunidade única, né, até ilustre, a gente poder estar refletindo aqui junto com a população esses temas que são fundamentais para a existência humana. Agora eu quero começar esse primeiro bloco de hoje falando sobre sociedade. Afinal, além de seminarista que desenvolve na nossa região um trabalho de fé, de evangelização, você também é professor do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa, de Filosofia e Sociologia. E aí a gente vê no cotidiano muitas perguntas. O que é que tem acontecido com a sociedade para tantos caminhos turvos que a própria população tem seguido? E eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. O que de fato tem acontecido com a sociedade na sua visão social dessa questão para que tudo isso tenha acontecido? Bom, em primeiro lugar, a gente deve considerar que a sociedade é composta de indivíduos, né? Indivíduos são sujeitos. E a gente tem aí, hoje na filosofia contemporânea, um dos grandes teóricos, o Stuart Hall, ele vai falar para a gente que existem 3 tipos de sujeitos. Sujeito iluminista, que é aquele mais centrado em si, que é fruto do tempo iluminista, né? O sujeito sociológico, que é aquele que gerou os movimentos sociais, o pensar no geral, o pensar no social, no grupo. E agora o sujeito pós-moderno, que é essa novidade, essa juventude que vem vindo aí. Esses três tipos de sujeito numa mesma sociedade causam essa desestabilidade do ponto de vista de reflexão e do ponto de vista filosófico, né? Mas a gente tem que ter um olhar otimista, né? Não é um problema, é uma fase, né? Nós estamos caminhando para frente. É até estranho lembrar Antoine Lavoisier, mas ele tem aquela teoria sobre química, né? Sobre a matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu aplico essa mesma lei para a sociedade. A sociedade é a mesma de ontem, é hoje e a que vai ser amanhã. Ela vai se transformando, né? Os objetivos são sempre o mesmo, o homem tende a ser feliz, né? Agora, por que há tanto essa comparação entre o que a sociedade vive hoje com o que a sociedade foi e viveu no passado, nessa diferença do cotidiano social? Esse sujeito pós-moderno, que é a juventude hoje, ele é mais imediatista, e por ser imediatista criou-se métodos muito mais rápidos e eficazes do que os anteriores, né? Então, se a gente poder observar, por exemplo, entre nós e os nossos avós, há uma diferença muito grande. A crítica vem dos nossos avós, ou seja, da geração anterior, né? Por causa que eles não conseguem fazer a leitura na agilidade ou na frequência com que nós fazemos, não? Então, essa crítica, esse mal-estar na civilização, ele vai ser muito pertinente ao longo do tempo, até que essa sociedade se torne mais homogênea, né? Ou seja, até que morram os da antiga geração e que sobreviva esse da nova. E futuramente nós seremos os questionadores da próxima juventude, né? Agora, nesse contexto, a gente vê muito, por exemplo, no dia a dia, principalmente nas relações familiares, muitos avós, como você citou, falando para as gerações atuais: olha, porque na minha época isso não acontecia, olha, porque na minha época isso não se repetia. Por que há essa comparação e, de fato, a gente consegue, por exemplo, analisar essas diferenças, principalmente na forma em que o indivíduo tem conduzido a sua vida no dia a dia, Marco? O problema da sociedade, do ponto de vista do pensamento, do conceito, são os paradigmas. A gente firma paradigmas, por exemplo, é certo isto, é errado isto. E quando essa situação, na prática, ela muda, então a gente cria esse tipo de problema, né? Por exemplo, hoje, menino de rua é menino que não vale nada. Alguns anos atrás, menino de rua era menino que brincava na rua, menino que estava na rua brincando, né? E volta aquele problema, né? O pessoal da outra geração, do outro tempo, não vai conseguir fazer essa leitura com positividade, né?
Outra questão que a gente pode trazer presente é a questão da tecnologia. As crianças de antes se divertiam com a bola, hoje se divertem com a tecnologia, com os controles nas mãos, né? Agora, o otimismo e o pensamento positivo social, ele deve estar presente em nós que fazemos esse tipo de leitura, né? Não houve problema quando as crianças se divertiam com bola. Também não pode haver problema quando as crianças se divertem com videogame, por exemplo. Mesmo que a comparação entre esses dois exemplos que você nos deu nesse momento seja o princípio de outras situações. Por exemplo, no passado nós tínhamos crianças, adolescentes mais envolvidas entre si, em um contato mais próximo, mais humano entre um e outro. Hoje nós temos cada vez indivíduos, crianças e adolescentes mais reclusos, vivendo dentro de paradoxos de redes sociais ou de jogos. Isso não foi algo ruim que se criou dentro dessa mudança? Dá-se a impressão de que é algo ruim. Primeiro porque nós somos ligados muito pelos nossos afetos, e os afetos são estimulados pela presença física, né? Mas em termos de convivência, a gente pode considerar que hoje é muito mais fácil conviver, né? Mesmo não havendo essa aproximação pessoal? Mesmo não havendo essa aproximação pessoal. Por exemplo, vou citar um exemplo concreto que a gente vivenciou agora. Antes de acontecer o DNJ em Xingu, que foi quase 700 jovens em São José do Xingu, havia-se um grupo no WhatsApp que contava regressivamente os dias para o grande momento do Xingu, né, do DNJ lá em São José. E ali tinha centenas de jovens de todos os lugares da nossa prelazia que já estavam, de certa forma, íntimos. E isso eu acredito que foi um ponto fundamental na fraternidade que a gente viveu lá, porque quando nós chegamos então no DNJ, na presença física, já éramos amigos, né? Já éramos colegas ali através do WhatsApp, né? Agora, tem também esse problema do artificial, o sujeito artificial, porque por meio da tecnologia nós criamos isso. Hoje, por exemplo, o jovem quando vai tirar uma foto, ele já não tira mais a foto pelo aplicativo da câmera do celular. Ele baixou um outro aplicativo que tem o Photoshop, que já altera toda ali, até mesmo a fisionomia, a cor da pele, o ambiente, se está de dia consegue colocar uma foto escura. Então isso vai gerando seres artificiais. Isso é problema, porque isso esconde, né? É uma coisa que a gente vai um pouco deslizando aí pela psicologia, mas é que esconde personalidades atrás de imagens. Isso realmente é um perigo, né? Mas não é um problema da modernidade, é um problema que a modernidade não está conseguindo lidar consigo mesmo, né? Isso precisa ser resolvido internamente, né? Pessoalmente. Mas se a gente for analisar de uma forma natural e principalmente do cotidiano das pessoas, isso é fruto dessa modernidade, ou seja, isso é reflexo desse momento em que a sociedade vive. Então não seria a mesma coisa? Não, Asli, porque a gente vai ver o seguinte, sempre, em todo momento da história, houveram as maquiagens, né? Houveram as pessoas que se escondiam atrás de imagens, né? E só muda a modalidade, muda a forma de se viver esse fenômeno, que não é um fenômeno que eu não vou jogar para o lado moral, dizer que é um pecado ou que é um erro moral em si, mas que é um fenômeno. O ser humano tem dificuldade de se assumir enquanto humano propriamente dito. E aí cria esses subterfúgios, né, essas outras possibilidades de se apresentar socialmente. É claro que quando o contato é físico e pessoal, ele é diferente, né? Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu e você, nós podemos estar fingindo ser coisas que não somos, né? Porque nós estamos sendo vistos. E como nós estamos na cultura da exposição, então o nível de fingimento ele é muito maior. Você acha que a sociedade vive um fingimento contínuo? Ela vive, mas é o jeito de viver. Não sei se dá para entender essa linha de pensamento filosófico. É como se fosse assim: o nosso erro é o jeito de acertar, o nosso fingimento é o nosso jeito verdadeiro de ser. Nós aprendemos a viver na cultura do artificial, né? Agora, lutar contra ela não é fácil e acredito que é impossível vencer essa cultura do artificial. O que a gente tem que fazer? Torná-la positiva, né? Tentar resolvê-la, torná-la frutífera para que a sociedade continue a caminhar. Agora, interessante isso que você fala, até porque há um contexto também
disso que a própria sociedade passa. Agora, quando a gente fala, por exemplo, que a gente vive de forma artificial, segundo a sua opinião, não seria muito forte afirmar, por exemplo, que os seres que nós conhecemos são personagens? Praticamente foi isso que você disse. Exato. Nós estamos dentro de um sistema. Quando nós entramos dentro do sistema, e nós temos que entender o sistema enquanto uma comunhão de seres humanos, de pessoas, quando a gente fala sistema social, né, que está ali como engrenagens fazendo com que o processo todo funcione. Então, por exemplo, o funcionário diante do patrão, ele faz por amor aquilo que faz, na maioria das vezes, mas vai ter dia, por exemplo, que você não vai se sentir bem, né? Como é um processo natural. Eu posso estar celebrando, eu não estou bem comigo mesmo, eu estou com vontade de despejar a minha raiva ali, mas eu tenho um personagem para manter, eu tenho um ícone que me sustenta, né? Ou seja, esse também é um problema do capitalismo, porque o capitalismo, através da função, ele cria um paradigma para a pessoa humana. Mas isso não seria uma forma de respeito para o que você desenvolve? Porque, por exemplo, você deu o caso da celebração. Quando as pessoas se dirigem a uma missa, a uma igreja, seja católica, evangélica, elas esperam justamente receber algo diferente, uma energia positiva, vamos dizer assim. Quando a pessoa liga a televisão, por exemplo, e vai nos acompanhar, ela espera receber energias positivas, um debate inteligente, uma postura de acordo com o que as pessoas esperam. Não seria um respeito? Afinal, nós nos disponibilizamos a fazer isso e devemos respeitar quem nos acompanha ou quem quer ver esse personagem, vamos dizer assim. Eu acredito que esse respeito que você fala, ele é justiça, né? Você vai à igreja, por exemplo, para receber a graça de Deus. Então, independente do nível do humor do religioso, você tem que receber a graça de Deus, então é justo. Você assiste um filme de humor para poder receber a alegria. Então, é uma questão de justiça, mas é uma relação profissional. Esse é o problema. Foi justamente esse elo que eu me referi. Ela acaba sendo uma relação profissional, por isso que eu coloco como um problema do capitalismo. O capitalismo tornou fixo que as coisas devem ser assim para que funcione, o sistema aconteça, né? Agora, falando em capitalismo, você citou em várias vezes nas suas falas anteriores a questão do capitalismo. Você acha que esse sistema é um sistema errado de vivência social? Geralmente, quando a gente critica o capitalismo, na cabeça das pessoas também isso deve estar passando, né? Se você critica o capitalismo, então você é socialista. Eu não canonizo o socialismo, em momento algum vou canonizar o socialismo, ele também tem os seus erros, suas falhas, mas condeno com veemência o capitalismo. Agora, o Gustavo Gutierrez, que é um grande teólogo latino-americano, ele dizia assim que nós precisamos achar um meio termo entre o capitalismo e o socialismo. É uma coisa que não é nem um rato e nem um pássaro, é um morcego, uma coisa que passa pelo meio dessas duas coisas. Porque o capitalismo, ele é também cooperação social. Eu preciso do serviço do outro, né? E o outro precisa daquilo que eu posso oferecer a partir do seu serviço. O problema do capitalismo é a exploração, né? Que isso é muito claro. Quando Marx, por exemplo, nos coloca aí a ideia da mais-valia, né? O cara produz carros, ele está o dia inteiro fazendo carro para vender esse carro, mas ele anda de bicicleta. Ou seja, aquilo que ele produz ele não tem direito de receber. Esse conceito de mais-valia, bem simplificado de Karl Marx, nos mostra que o capitalismo é perigoso, porque é a exploração, né? E como eu disse no início, o desejo de todo ser humano é ser feliz. E o paradigma foi colocado na nossa cabeça que ser feliz é ser rico, é ter dinheiro, é ter o carro, tudo mais. Então o capitalismo criou uma estrutura que ele não vai sustentar. E a gente precisa então, como diz Gustavo Gutierrez, encontrar a terceira via. Porque o socialismo a gente não pode canonizar, como eu disse, ele tem os seus erros também, né? Mas eu pessoalmente, isso não é dogma de fé, não é a igreja que fala, condeno com veemência o capitalismo. Agora, você acredita que já existe esse meio termo? Não, a gente precisa construir, né? Por isso que eu tenho fé em Deus. Eu acho que esse terceiro termo a gente pode chamar de economia solidária, a gente pode chamar de sociedade fraterna, não sei, a gente vai encontrar várias nomenclaturas, mas é quando o ser humano toma consciência
de que nós somos dependentes um dos outros, como somos dependentes do próprio Cristo, né? Então há um movimento aí, eu já começo a entrar em religião, porque a cabeça é religiosa, né? Há um movimento de, primeiro, entender que o Cristo está presente no outro, e se eu amo Cristo, então eu amo o outro. Fora do outro, não há Cristo. Fora do Cristo, não há salvação. Se eu quero me salvar, eu tenho que respeitar o outro. E aí a gente começa, então, a entrar numa perspectiva social diferente. Eu vou respeitar o outro. Eu jamais vou... Eu condeno quem colocou Jesus na cruz, por exemplo. Então eu pego a minha empregada e coloco ela na cruz também, tirando os seus direitos, pagando muito mal, sabendo que ela está sofrendo, passando por necessidades. Eu poderia resolver a situação. Ou seja, eu crucifico o Cristo que eu amo? Não crucifico. Marcos, agora não é meio redundante a gente falar de capitalismo, por exemplo, e não olhar para si próprio? Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas condenar o capitalismo. Eu também acho que o capitalismo tem os seus pontos negativos, como tem os seus pontos positivos. Agora, como ser contra o capitalismo, por exemplo, se eu, você, quem nos assiste, anda de carro, tem um bom celular, tem um smartphone, tem um tablet, tem um celular? Não se torna redundante? Seria falar e se fazer meio dessa situação? O capitalismo não é dinheiro, né? Isso a gente tem que ter claro. O dinheiro é o problema do capitalismo, mas o capitalismo não é o dinheiro. Agora, o problema não é eu ter. O problema é você não ter e eu ter. Ou você não... Mas a partir do momento que não há um contexto dessa ideia, eu também não posso compactuar dessa ideia. Eu sou contra o capitalismo, e porque eu não tenho e você tem, essa ligação não pode haver, porque eu não posso usar aquilo que eu não concordo. Mas, por exemplo, você tem um relógio, eu não tenho um relógio. Se você jogar o seu relógio fora, eu não vou ter um relógio. O problema está profundamente intrincado na estrutura. O problema é que talvez o seu relógio tenha sido comprado com uma forma desonesta ou injusta, explorando a mim que não tenho relógio. Estou usando essa imagem para a gente poder entender. Claro que eu não me sinto um oprimido, um explorado, né? E nem você deve se sentir superior ou da classe dominante porque tem um relógio. Mas para a gente poder entender, o problema do capitalismo, o problema do ter, é quando eu tenho, quando eu vivo, quando eu sorrio em detrimento do sofrimento e da necessidade do outro. A gente aqui em Confresa, eu tive ontem fazendo algumas visitas para famílias carentes, né? Então tem uma região ali chamada de Área Genoveva, isso mexeu muito comigo. Alguns metros de uma mansão, de uma casa extremamente pequena de madeira, né? 6 crianças e um casal muito jovem morando ali. E aí a gente tem que questionar. Por que uma casa tão grande, para certamente 3, 4 pessoas, por que uma casa tão pequena, para com certeza muitas pessoas? Por que tanta comida aqui, por que pouca comida aqui? Por que tanta soja ali e por que tão pouco arroz aqui? Não, realmente, o seu exemplo eu consigo entender, e o público que está nos acompanhando também. Quando eu me referi entre um e outro, é que, por exemplo, para mim, essa é uma opinião pessoal, para mim condenar o capitalismo, eu acho que eu não posso andar no capitalismo. E nós, em 100% da população, até por uma questão do sistema mesmo, somos obrigados a andar dentro do capitalismo, porque tudo se depende desse sistema que faz com que todo o mundo gire. Tem uma teoria que diz assim: as palavras comovem e os testemunhos arrastam, né? Então entra aqui a nossa missão profética. Eu trago presente uma pessoa que foi um profeta na região, Dom Pedro Casaldáliga, né? É o amado e o odiado, a gente tem consciência disso. Dom Pedro Casaldáliga até hoje tem 2 camisas e 2 calças. Mas tem necessidade de ter 2 camisas e 2 calças? As pessoas questionavam ele, né? E eu me questiono até hoje. E ele dizia assim: é preciso que sejamos profetas, ou seja, que mostremos para os outros que o nosso jeito de viver é o jeito que Jesus viveu. Precisamos de mais homens assim. Eu preciso me tornar assim, você assim, todos nós, né? Então os profetas são essas luzes, de fato. Por acreditarmos que existe essa terceira via, então nós não estamos dizendo que o capitalismo ele não serve para nada. É a partir dele, porque é o que nós temos para hoje, que nós vamos edificar, né? Projetos sociais no Brasil, por exemplo, são mantidos por dinheiro de extremo capital na Europa, não? É justamente esse ponto. E aí eu te pergunto, será que o erro não está simplesmente no capitalismo, mas sim pela falta de fraternidade? Porque, por exemplo,
nós temos o sistema econômico capitalismo, certo? Agora, se aquelas pessoas que controlam ou têm a grande parte desses recursos, se elas fossem, por exemplo, mais fraternas, ou elas olhassem, e não precisa nem ter muito, estou falando porque quem é de classe média, quem é de um nível superior, se tivesse essa fraternidade, conseguiria resolver grande parte de problemas que são registrados no país, da falta de oportunidade, do assistir a pessoa para que ela possa dar os seus passos na vida. Então, quando você fala essa questão de condenar ou não o capitalismo, eu entendo, subentendo pelo menos, que a culpa não é só do capitalismo, não é do sistema capitalismo, mas é das pessoas que estão no capitalismo. Porque se essas pessoas elas fossem fraternas, nós não teríamos esses problemas registrados, porque essas pessoas iriam ajudar justamente a diminuir essas necessidades e a fazer mecanismo para que essas necessidades acabassem. Aí, se a gente for lutar contra o capitalismo do ponto de vista sociológico, a gente vai assumir essas posturas que eu refleti até agora, né? Quando você enfatiza a palavra fraternidade, aí entra no campo que eu acredito, né? Que é a fé. Eu acho que a fé vai ajudar essa fraternidade a acontecer. Vai ajudar? É a única possível de ajudar. Por exemplo, uma forma de lutar contra o capitalismo opressor era não permitir que uma pessoa tivesse em seu nome tanta terra como nós temos imensas fazendas aqui na nossa região, e outra pessoa não tivesse aonde morar, né? Como uma família que eu conheci que mora hoje num lote de uma vereadora, né? A vereadora cedeu, não tem onde morar, ou seja, a terra é palavra de ordem, é sinal de dignidade, o local, o direito de estar, né? Então, assim, através de uma visão sociológica, a gente resolveria o problema do capitalismo assim: vamos redistribuir a renda, né? Que é o que então você concorda comigo que se tivesse fraternidade dentro do capitalismo, a história seria diferente? Exatamente, a fraternidade, né, dentro de uma perspectiva humana, filosófica, religiosa. Mas tirando isso de lado, Aslan, eu penso assim que se o governo que é laico, o Estado que é laico, né, que não tem nada a ver com fraternidade, eu não preciso ser fraterno com você do ponto de vista legal e governamental para que nós vivamos bem. Você é você e eu sou eu diante do Estado, não? A gente tem que se respeitar, mas eu não preciso ser fraterno, ter afeto por você. Então, quando falta o afeto, deve entrar a lei, né? Aí vem as políticas públicas, como eu citei aqui, por exemplo, política de reforma agrária, política de redistribuição de renda e assim por diante, né? E daqui a pouquinho nós vamos debater com o Marcos aqui no Pinga Fogo, depois do intervalo comercial, sobre fé e política. Até que ponto esses dois eixos da sociedade andam junto e várias outras questões que envolvem fé, política e sociedade. Os detalhes é daqui a pouquinho, é depois do intervalo comercial. Não saia daí.